Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. As convidadas de hoje são a Cami e a Isa. Elas vão falar um pouco sobre ADM e publicidade na ESPM. E antes delas se apresentarem, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos, isso tudo aí que vocês já estão cansados de saber. E também queria deixar um agradecimento para nossa parceira Red Bull, que está aqui dando aquela dose extra de energia para as gravações. E se vocês estão precisando dessa dose extra de energia também, nos estudos, não esqueçam aí, é só mandar um Red Bullzão. Eu já tô com o meu aqui pra gente trocar aí uma ideia. Meninas, vocês puderem se apresentar, por favor. E, deixar aquele agradecimento pra vocês também, que aceitaram contar um pouco da trajetória aí. Quem quiser Pode começar aí. começar, cara. Tudo. Beleza, então, a gente faz um podcast mudo, vamos mudar o formato do negócio. Mas, então, prazer, galera, eu sou a Camila, eu tenho 22 anos, fiz administração na SPM, me formei agora em julho de 2022. Nesse caminho aí, entrei em várias coisas, fiz parte de muitas coisas, entidades estudantis, enfim, estágios, a gente pode falar sobre tudo aí. E, enfim, me formei agora, estou numa nova fase da minha vida, mas ao mesmo tempo eu vivi muito intensamente a SPM, então eu espero que eu possa trazer aí muita coisa aí para vocês. Da hora, eu sei que você organizava umas festas também. Bom, pessoal, prazer, eu sou a Isabela, eu fiz publicidade e propaganda na SPM, também me joguei assim de cabeça na faculdade, foi numa dessas trajetórias aí que eu conheci a Cami, e, enfim, queria primeiro falar que é um prazer estar aqui, Daniel, então muito obrigada também Prazer pelo é meu. convite. Pô, show. A gente até tava conversando um pouquinho antes da gravação e a Isa, antes até da Cami entrar, ela contou que ela chegou a fazer teste vocacional. Então, pra gente começar desde o comecinho, como que foi pra vocês a decisão pelo curso, a escolha, tanto, não sei, o curso, a faculdade, como que foi esse processo pra vocês? Boa. Então, para mim, eu nunca soube exatamente o que eu queria fazer, assim. Então, quando eu era muito pequenininha, eu falava que eu queria ser veterinária só porque eu gostava de animais. E aí, quando eu cheguei na época de mais vestibular, assim, né, entrei no colegial, de fato, a minha escola tinha muitas feiras que falavam com vários profissionais, falavam com alguns ex-alunos também. E foi aí que eu conheci publicidade. Então eu fiquei já ali com uma pulguinha atrás da orelha, mas nada muito concreto. E aí, quando eu estava no meu terceiro colegial, eu precisava definir, né? Tem toda aquela pressão. E eu fui fazer a orientação vocacional que tinha na minha escola. E eu estava muito em dúvida entre publicidade, relações públicas, que depois eu descobri que são duas profissões aí muito relacionadas, e arquitetura, que não tinha nada a ver, porque um Caraca. professor meu falou que eu era boa em desenho geométrico. E aí eu fui fazer publicidade, fui fazer orientação vocacional e realmente me encantei mais por publicidade. Então eu fui falar com profissionais da área, assim, na minha cidade, para ver mais como era a rotina e me encantei. Então comigo foi assim. Que da hora, que da hora. E pra você, Cami? Meu, eu acho que é legal até um adendo que a Isa ela é do interior e eu sou de São Paulo. Acho que traz uma vivência também completamente diferente de faculdade, porque a Isa teve que se mudar para São Paulo, enquanto eu já estava aqui. Então, Você é enfim. da onde, Isa? Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade que se chama São José do Rio Preto. Ah, longe pra caramba, hein? Pelo amor Longe, de Deus. longe. Massa, Rio Preto é Não. massa. Mas então, para mim foi o seguinte, eu sempre tive para mim que eu queria fazer algum curso de comunicação. Aí a gente vai chegar no ponto que até no TCC as meninas falavam assim que eu tinha um pé sempre em comunicação, que eu era a DM mais falseta que existe. E aí, enfim, mas lá do início eu sempre quis fazer comunicação. Dentre os cursos de comunicação, o que eu tinha mais identificado também foi relações públicas, mas eu sempre fui aquela ratinha de pesquisar muito tudo, melhores faculdades, melhores cursos, enfim, como que estava o mercado e tudo mais. E aí, nisso, eu descobri que o mercado de relações públicas, por mais que seja muito importante, a gente sabe que ainda está em crescimento no Brasil. E aí eu falei assim, cara, o que, que eu posso fazer que já tem muita visibilidade, mas que pudesse me trazer para esse lado de relações públicas de alguma forma. E foi aí que eu decidi colocar a administração de empresas na minha cabeça, porque por mais que seja uma
profissão que muita gente faz, eu tinha muito na minha cabeça que eu sabia exatamente o que eu queria com aquilo, que eu queria fazer de especialização e tudo mais. Então, aí nessa ideia aí de querer juntar administração com comunicação, acho que não tinha nada mais a ver do que a SPM. Então, eu cheguei a prestar outras faculdades de relações públicas, e a única que eu prestei ADM foi a SPM. E, enfim, aí nesse meio tempo de vestibular, de fazer, enfim, as provas, eu me apaixonei, assim, pela SPM, porque é realmente uma coisa que não é nem te suga, porque parece algo negativo, né? Mas, enfim, te envolve, assim, 100%. E eu falei, cara, não, quero fazer SPM. Minha mãe também super curtia a ideia, ela gostava muito da faculdade, sempre gostou. E aí eu falei assim, não, vou fazer SPM. Aí foi assim que eu decidi fazer administração na SPM. E eu sabia que ia mais pro lado de comunicação, exatamente por essa vivência com publicidade. E também porque em ADM na SPM você consegue escolher uma trilha para você seguir. Então eu já sabia desde o início que eu queria seguir a trilha de marketing, por exemplo, e ter aulas mais focadas nisso. Eu tive outras amizades de outros cursos de ADM em outras faculdades que disseram que tiveram muito pouco marketing, assim, enquanto eu tive todo semestre mais de uma matéria. Então é realmente muito Caraca. focada a administração na SPM. E em nenhum momento você cogitou fazer publicidade? Cara, então, mais ou menos. Aqui as pessoas que eu conhecia de publicidade sempre foram para um lado mais criação, de fazer arte. E eu achava que publicidade na época era aquilo, né? E aí eu falei assim, não, eu não quero fazer arte, sabe? Tipo, não quero mexer no Photoshop. E aí, por conta disso, eu fui pra ADM. E também na época eu não sabia que publicidade na SPM era tão abrangente, assim. Porque hoje a gente vê que publicidade na SPM, eles nem chamam, né, de publicidade, né, exatamente. O pessoal fala que é comunicação social, porque você aprende um pouco de tudo. Então, na época eu não sabia, tanto que depois que eu comecei a conviver na SPM, lá pro meu terceiro semestre, eu descobri que o curso de jornalismo na SPM tinha muito a ver também com relações públicas, porque ele traz mais essa vivência empresarial, de assessoria de imprensa e tal. E eu falei, pô, também jornalismo era uma opção, mas eu nem sabia que era. Então, foi mais ou menos Você achou que assim. era fazer jornal só, né? Eu achei que ia virar William Bonner, entendeu? Ô, Izzy, pra você, como que foi sair de Rio Preto, que, tipo, é uma cidade relativamente grande, né? Tipo, não é o tamanho de São Paulo, óbvio, mas é uma cidade grande. Só que, assim, a dinâmica de vida lá é totalmente diferente. E é Muito, quente é. pra caramba. Mas como que foi chegar em São Paulo, céuzão cinza, só prédio, e pra se localizar na cidade, tipo, onde morar, conhecer a faculdade? Sim, então, foi um processo assim muito louco e ao mesmo tempo também é, uma experiência muito única, né? Então, quando eu vim para cá, meu pai ele trabalha aqui em São Paulo também, então ele vem algumas vezes para cá. Então, no meu primeiro semestre, eu morava, dividia apartamento com uma menina que também era da SPM, então eu morava assim 4 quarteirões da faculdade. E eu tinha uns encontros com ele para matar, aquecer o coração, assim. Mas em termos de faculdade, quando eu decidi que eu queria publicidade, eu só queria na SPM. Então eu estava muito destinada a ir para a SPM. E no meu primeiro dia na SPM era aquela integração, né, dos bichos e tal. E eu conheci um monte de gente. E eu falei, essas pessoas não têm nada a ver comigo. Eu não vou sobreviver a 4 anos de faculdade. E aí, fui no meu primeiro dia de aula, encontrei amigas, assim, que são minhas amigas até hoje. Elas E, eram a ver com você? Elas tinham a ver com você? assim, aí tinham, eram parecidas comigo. E só que ao mesmo tempo eu ia para a faculdade de manhã e eu não fazia mais nada. Eu não tinha ninguém aqui em São Paulo. E o que eu não estava acostumada era tudo era muito longe. Minhas amigas, uma morava no Tatuapé e eu aqui na Vila Mariana. Então tudo era muito distante, assim. E aí eu falei, gente, eu preciso entrar em alguma entidade, fazer alguma coisa. E foi aí que, enfim, spoilers, entrei numa entidade e comecei a me virar e me adaptar mais aqui em São Paulo. Aí que você conheceu a Cami? Ou... Foi aí que eu conheci a Cami, exato. Boa. Como que funciona tipo, as entidades dentro da SPM? Eu sei de algumas faculdades que, por exemplo, a Atlética é só do curso de publicidade, ou tipo, da parte de comunicação. Aí tem Atlética de exatas. Ah, não, tem Atlética só do curso de fisioterapia. Na SPM é tudo junto e misturado? Todas as entidades? Pode falar até melhor que eu.
É que assim, se a gente for falar de entidade desse tema, a gente fala até amanhã, sem brincadeira. É muita coisa. Tipo, ao mesmo tempo, assim, agora respondendo assim sua pergunta. Não, a gente não tem essa divisão lá dentro da SPM, é uma atlética para todos os cursos, até porque a gente não está falando de tantos cursos assim, a faculdade, por mais que tenha muitos alunos, são poucos cursos. A Isa, enfim, pode dizer melhor, mas eu acho que PP é o curso que tem mais salas, né? Mas a ADM, por exemplo, no máximo 4, assim, por semestre. E, PP são enfim, quantas? Desculpa. Só pra. PP são quantas? No meu ano eram 5, mas eu acho que agora já tem mais salas dessas Ah, novas. 5 salas de quanto? Tipo, a gente tá falando de quantas pessoas por sala, mais ou menos? De umas 45. Ah, sim. tá. Pra mim mudou um pouco também, quer dizer, pro meu curso, porque quando eu entrei não tinha administração à noite ainda. Aí Tá. era, quem entrava no começo do ano eram 4 salas e no meio 2 salas. Mas agora com a noite, acho que são mais 2 salas, além dessas que eu falei. E o curso de administração à noite tem duração de 5 anos, enquanto quem faz de manhã, que é integral, são 4. Acho que é legal essa Entendi. informação pro pessoal. Mas, enfim, é sobre as atléticas, enfim, é uma única atlética, só que esse é o ponto, né? A atlética ela é muito mais focada em esporte mesmo, em organização de festa, pelo menos quando eu entrei não era o foco da nossa atlética, hoje tem a Sleepover, que é super conhecida, mas quando eu entrei, a Sleepover ainda era uma festa muito mais para alunos do que para o público em geral, né? Diferente de uma festa do branco, por exemplo, o Lúcio, que já são festas bem tradicionais. E aí, enfim, aí a gente tem a Atlética, que cuida mais dessa parte esportiva, aí a gente tem o diretório acadêmico, que né, a ideia é representar os alunos de administração, relações internacionais, tech, e agora bem provavelmente direito, né, que vai ter direito na SP. Gente, Caraca. mas é isso, né, a gente só aceita essa informação. E aí, a gente tem Só também os o centro, doutorzinho. só os autorzinhos, os marketing jurídico. Enfim, aí depois a gente tem também o centro acadêmico, que é tem a mesma função do diretório acadêmico, só que representa os alunos dos demais cursos, né? Até vou ficar muito tempo falando, mas é publicidade e todos os outros cursos de comunicação, tipo jornalismo, tem ciências sociais do consumo também. Acho que é legal as pessoas pesquisarem sobre o SPM, porque é muito além de publicidade, o jornalismo, administração. Tipo, tem uns cursos super diferentes, assim, que para quem já sabe o que quer, é muito interessante. Tipo, ciências sociais do consumo, enfim, vai ter direito agora, é legal saber a diferenciação que tem das demais faculdades, né? Porque com certeza não vai ser uma grade comum, tipo, a mesma grade de qualquer outra faculdade de direito. Vai ser totalmente moderno, fora da caixinha. Enfim, aí o que tem muito na SPM é muito isso de organizar festas. As pessoas conhecem a SPM por ser uma faculdade que só faz festas, mas não, gente, a gente estuda, eu juro que a gente estuda. Sim. Mas é que, querendo ou não, é uma forma como. E é o que eu vejo pela minha experiência dentro de uma entidade. Como a gente acaba tendo curso integral, a gente não tem muita oportunidade de mercado de trabalho, de estagiar antes do nosso quinto semestre. A gente só começa a estagiar no quinto semestre, que é quando todo mundo vai para a noite. Então, antes disso, a nossa única, né, alternativa seria ter essa experiência profissional nas entidades acadêmicas. E aí, no caso, por exemplo, organização de festa que acaba sendo um forte da SPM é algo a se ter uma experiência também, que não à toa hoje eu continuo trabalhando com eventos, tá, gente? Hoje eu trabalho e ganho por isso. Mas é isso, assim, aí, por exemplo, o diretório acadêmico faz a Festa do Branco, faz também a Quintaneja, e em parceria com o CA faz Cervejada e Quinta Funk. Pelo menos era assim na minha época, tá? Em 2019, quando eu fiz gestão e tal. E aí o centro acadêmico faz a Lúcio, faz o Bar dos Bichos e junto com o DA faz Cervejada e Quinta Funk. Caraca, é muita festa. É Ô, muita Isa, festa. Fora. a Cami, a Cami, pelo que entendi, ela participou de tudo que é entidade. Todas, assim, Sim. ela gabaritou. Você participou de quais? Eu participei da empresa Júnior só, da Ah, da SPM, hora. mas também fiquei do segundo ao sexto, sétimo semestre, assim. Que da hora, que da hora. Que tipo E de foi lá que eu projeto vocês conheci. pegavam lá? Então, explicando um pouquinho sobre a Júnior, são 4 ciclos, né, que você pode fazer. Então, você pode entrar ou como trainee ou como consultor. E aí, como trainee, você
faz parte dos departamentos. E você pode também entrar nessa consultoria e fazer, de fato, um projeto. Então, no meu caso, eu fiz um plano de marketing e comunicação para o Esporte Clube Pinheiros. E fiz também um projeto de pesquisa de branding para uma empresa de sobremesas congeladas. E aí depois fui gerente, diretor, enfim. E foi aí que eu conheci a Cami, porque eu fui gerente do projeto da Cami. Foi. Penou muito na mão dela, Cami? Foi? Penou muito na mão dela? Não, a gente já tinha uma conexão muito boa. E nosso grupo era bom, vai, a gente usava essa parte. Era muito bom. Eu tenho uma dúvida, que vocês falaram que vocês foram, tipo, vocês duas já eram determinadas no curso que vocês queriam, pelo que entendi. A Isa, depois que ela fez o teste de vocação lá, ela fez orientação vocacional. A Cami, ela sabia que estava indo para DM, só que tipo, o foco dela, ela tinha uma outra meta ali por trás. A hora que vocês chegaram na SPM, ela correspondeu com a expectativa que vocês tinham? Porque vocês foram muito determinadas, então imagino que vocês tinham pesquisado muito sobre talvez o curso ou a faculdade, mas tipo, teve alguma coisa que saiu diferente, tanto para positivo quanto negativo? Como que foi esse tipo choque de realidade? Porque, pô, você sair do terceiro colegial e ir pra faculdade é muito diferente. A gente tem uma cabeça do que a gente imagina ser o mundo, né? Mas nada a ver. Sim, demais. Eu acho que falando assim da minha parte, eu fazia os tour virtual pela SPM. Então eu acho que eu já sabia cada canto daquela faculdade. E isso é uma coisa assim que me surpreendeu muito, porque apesar de eu imaginar como era, a estrutura da SPM é realmente surreal, assim, é de aplaudir, é muito boa. As oportunidades que a gente tem ali dentro, então os professores têm muito contato, eles estão muito dispostos a ajudar, assim, sabe? Então, ninguém vai te largar e se vira, sabe? Não é cada um por si. Então, isso é uma coisa que eu realmente gosto muito. E de ponto negativo, da SPM, assim, não sei listar algum, você sabe, Câmara? Acho que em questão de faculdade como um todo é muito fácil você se perder ali. Então, não ir pra aula e essas coisas, sabe? Tipo, vou fazer o básico, vou folgar em alguém. Então, esse é o ponto negativo, acho que de qualquer faculdade. Não Ponto da positivo, SP. tem muita festa. Ponto negativo, tem muita festa. Só Exatamente vou em isso. festa. Sim! Pô, tem que ficar sexta-feira vendo aula virada, que saco. Não, mas é um negócio que dura tipo um semestre, depois você fica cansado e você começa a calcular ali suas fotos pra faltar na sexta-feira, porque, ó, não dá. Mas, assim, da minha parte, eu acho que ponto positivo é exatamente o que a Isa falou. Acho que é muito questão de networking. O networking que você tem lá é bizarro, assim, não só em relação a professores, mas também em relação aos alunos. É uma comunidade, assim, quem faz a SPM realmente é difícil as pessoas não conhecerem outras pessoas de outros cursos, que trampam em empresas muito legais, enfim, e é sempre, tipo, você pode fazer qualquer coisa SPM, é muito difícil a pessoa não ser estagiária de marketing, então a gente troca muita figurinha, isso é muito legal. E aí, acho que ponto positivo, mas acho que é mais para mim, pelo menos. Eu até uma curiosidade. Quando eu estava no ensino médio, eu queria muito fazer relações públicas e fora da cidade de São Paulo. Eu queria muito fazer o Unesp na época, eu queria muito, assim, bizarro. Então eu queria ter Eu essa sou experiência time Unesp, hein? Eu queria muito ter tido essa experiência de sair de São Paulo e viver faculdade, loucuras e tal. E por mais que eu tenha tido uma experiência muito legal na SPM, não foi, tipo, eu ainda morava em casa, ainda tinha esse aspecto. Fora que, não sei pra Isa, mas pra mim, eu me sentia ainda no ensino médio, era como se fosse um complemento, assim, eu não sentia eu mudando super a minha rotina, indo pra SPM. Porque as pessoas eram muito parecidas com as pessoas que eu convivia no meu ensino médio, enfim, acho que isso deixou a desejar um pouco pela expectativa que eu tinha em fazer uma Unesp da vida em Bauru, que seria muito longe de casa, por exemplo, sabe? Morar em E rap, os caras... nossa, que chato, que, né? Deve ser. E aí, acho que outro ponto negativo é que pra Ô mim era Cami, muito. só desculpa, inclusive eu tenho um vídeo de relações públicas na Unesp Bauru, tá? Sério?
Cara, nossa, eu queria muito lá, muito mesmo. Até mais. Tanto que eu não queria a USP na época, porque a USP era em São Paulo, né? E eu queria viajar. E eu gostava muito da grade da Unesp. Eu realmente ficava vendo a grade assim, eu falei assim, não, essa daí, beleza. E aí, enfim, aí outro ponto negativo que aí acho que não se encaixa pra Isa, mas se encaixa pra mim, que é, por mais que fosse em São Paulo, era muito longe da minha casa. Eu demorava 2 horas de ônibus mais metrô para chegar na Nossa. SP. Então isso pra mim me pegava, porque a minha aula começava às 7h20, tinha dias que ia até 5 da tarde, e cara, eu saía de casa às 5h50 da manhã, era muito puxado isso pra mim. Mas Cara. depois que foi pra noite, ficou mais ok. Pô, Pode falar. dava Eu, quase 5 horas considerando ida e volta, então. Sim. nossa, é Nem verdade, Cam. fudei, né? Um dos pontos Volta. negativos que eu consegui lembrar aqui era mudou, a grade da SPM mudou agora, acho que para Sim. todos os cursos, mas na minha época, quando a gente ia para a noite, né, no quinto semestre, a gente tinha que escolher uma trilha. E no meu caso era planejamento de comunicação, marketing ou criação. E aqui eu senti muito. A SPM dá palestras assim, para te instruir melhor, mas eu acho que isso precisaria ser um preparo desde o começo, sabe? Ou mais. Eu acho que hoje é mais direcionado, você tem que escolher um pouquinho antes. Mas eu lembro que chegou no quinto semestre e eu assim, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que é mais minha cara, sabe? Então esse foi um desafio que eu enfrentei. É, até porque você não começou a trabalhar ainda, você não sabe, né, do que você gosta. Exato. É, Pois é. Ô Cami, você comentou que tá vindo o curso de Direito e que você falou uma coisa que, tipo, eu notei que você falou, muito provavelmente a grade vai ser uma coisa bem diferente do que existe. Isso se aplica ao curso de vocês? Por isso que você falou isso? aplica. Não sei para a Isa, tá? Porque eu não sei se ela chegou a comparar as grades de outras faculdades, enfim, porque eu sei que ela só queria FEV, né? Mas no meu caso, tipo, muda bastante. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz administração na GV. E aí eu lembro que a gente entrou na mesma época e ela falou, cara, é muito diferente, assim, tipo, você começa a ter marketing desde o primeiro momento. Eu tive do marketing 1 a marketing 4, por exemplo, 4 semestres disso, e depois eu tinha matérias específicas dentro já, tipo, desses assuntos que eu acabei aprendendo. E essa minha amiga, ela falou assim, cara, eu fui ter fundamentos de marketing, tipo, no terceiro, quarto semestre, alguma coisa assim. Então muda muito, é muito direcionado mesmo. Então, pra mim, não sobrou muita dúvida, assim, do que eu queria, não. Quando chegou na minha época de Uhum. escolher trilha, que era, pelo menos na minha grade também, porque mudou, como a Isa falou. Era marketing, estratégia, finanças ou negócios digitais. Então eu já sabia com certeza que eu queria ir para marketing, mas eu vi muito amigo meu também ficando na dúvida, porque é muito difícil mesmo você escolher sem ter uma vivência profissional, né, no mercado de trabalho. Tá. Mas, por exemplo, mesmo você escolhendo qualquer uma dessas trilhas, vocês têm, tipo, matérias bases entre todas? Como que essa distribuição ao longo do curso? Do tipo, quais matérias vocês vão ver? Sei lá, por exemplo, parte de contabilidade. Tem isso também? Você deve ter adorado. Meu, você tocou no meu ponto fraco. Não, mas falando por ADM, assim, que é um curso amplo, né? ADM você aprende um pouco de tudo. Eu tinha um pouco de tudo, mas, por exemplo, sei lá, das 8 matérias que eu tinha por semestre, estou chutando porque nem sempre eram 8. Mas das 8 que eu tinha, mano, 2, 3 eram focadas em marketing de comunicação ou no mercado em si, tipo, pensando estrategicamente, porque a SPM ela tem muito isso também, ela prepara o profissional para trabalhar no mundo corporativo, dificilmente ele vai para outro segmento, assim. Mas é isso, aí eu tinha tipo uma matéria de contabilidade, uma de estatística, eu mexia bastante com Excel, isso eu sempre mexi bastante. Mas o foco sempre, é que para mim sempre foi muito fácil, né, escolher o que eu queria, porque era muito marketing, marketing, marketing. Agora, para outras pessoas é difícil, porque essa pessoa se dá bem com tudo, tipo, tô me dando bem na matéria de marketing, também tô me dando bem com finanças, e aí, o que eu faço? Porque realmente a gente tem um pouco de tudo. Saquei. E para publicidade, como que é essa divisão da grade? É a mesma coisa, eles até apresentaram isso, foi um ponto positivo aí nessa mudança, a diferença das grades. Então, eu pude ter uma noção maior muito por conta disso, que, por exemplo, em marketing eu ia lidar com marketing B2B.
Mas como eu já tinha visto isso na Júnior, eu falava, putz, não vou para esse caminho, vou então para uma coisa mais estratégica de fato. Então aí eu vi mais ativação de marca, que era realmente minha cara. Então tem essas matérias bases que a gente consegue até trocar, muda a sala, né? Então teve gente da minha sala que foi para marketing. Então a gente consegue ter essa troca, o que é bem legal, tanto das mesmas matérias quanto de coisas diferentes. E eu acho que tem um E o ponto que. legal, desculpa, Diz aí, Dani, só um ponto imagina. legal de falar, é que a gente tem eletiva, né? Então, a partir do quinto semestre, a gente escolhe umas matérias eletivas que juntam todos os cursos. Tipo, eu escolho a eletiva, pode ser que nessa eletiva tenha gente de ADM, de publicidade, de jornalismo, de tech, enfim. De tech não, porque eu não sei se eles têm eletiva, mas enfim. Junta bastante gente, tanto que eu já fiz a letiva que basicamente só tinha gente de publicidade. Então, para mim, que eu queria esse foco mais em comunicação, era maravilhoso, sabe? Uhum. Que da hora. Ô Isa, eu tava. Tem um episódio com publicidade da FECAP e. Inclusive foi com a Rafa Máximo, o Cami. E Massa. ela comentou que ela fez Belas Artes antes, ela tá fazendo publicidade lá, só que puxa muito pro criativo. E ela gostava mais da parte estratégica por trás. Foi dos motivos dela ter se encontrado em publicidade na FECAP. Não chega a ser o marketing, né? Mas ainda é uma parte mais estratégica. Na SPM, como que é feita como você enxerga que é o curso ali? Uhum. Eu acho que eles souberam dosar muito bem, como eu falei, esses 2 primeiros anos, que é muito geral. Então, eu tinha matérias de criação, eu tinha cada matéria de cada trilha. Então, o marketing puro ali, eu tinha essa parte mais criativa e eu também tinha essa parte mais estratégica da trilha realmente que eu escolhi. E uma coisa muito legal é que, como a Cami disse, a gente tinha aula integral, né? Então, as aulas à tarde, eu sentia que elas exploravam mais ainda essa divisão. Então, tinha a parte de criação, que a gente ia para laboratório e tirava foto e produzia Que produto. massa. Então, essa parte era muito legal para quem gostava muito dessa parte de criação, ou pessoas como eu que, tipo, vamos pensar em como vai ser o cenário, como que a gente vai fazer o antes, sabe? Uhum. Aí depois desses 2 anos que a gente escolhe a trilha, aí é bem mais focado, cada um na sua parte. Que fera. E eu imagino que vocês devam ter aula com uns puta de uns professores bons, assim, né? Tipo, tem um cara que eu sou fã, que eu descobri recentemente que ele é professor na ESPM, que é o Rock. E vocês tiveram aula. Eu sei que ele dá aula, tipo, o tema dele é Relações Internacionais. Ah, Não, não. a gente tem esses professores de RI que aparecem em vários jornais, assim, coisa da minha família. Ai, é seu professor? Tipo, De professor não tenho o que falar. Pode ser tipo publicidade, que é o curso mais falado da SPM, que é super, enfim, renomado. Pode ser algum curso que você nem sabe que existe na SPM, mas que com certeza vai ter muito professor bom. Mas como que é, tipo, a relação com eles? Porque, meu, os caras são... o currículo deles é inquestionável, sabe? Os caras estão ali porque eles querem. Porque eles não precisam daquilo pra se sustentar. Como que é, tipo, eles são abertos a diálogo, a um debate? Ou o ego deles é muito inflado? Tem, tipo... sei lá, a SPM faz uma pesquisa semestral ali pra ver como que tá a relação com eles. Tipo, como que é o contexto, assim, do dia a dia com esses caras que são fodásticos? pode falar. Não, assim, no meu caso, eu tive professor que realmente é professor, e não só da SPM, como de outras instituições. E, meu, maravilhosos, maravilhosos. E aí eu também já tive professor que dava aula na SPM, mas também estava no mercado corporativo. Tipo, tem sua própria empresa, e eu já tive esses dois cenários, e em todos eles sempre foram massa, assim, eles sempre são abertos a diálogo, não só, tipo, para falar sobre a matéria, para tirar dúvida e tal, mas também para falar sobre o mercado, se você está em dúvida do que fazer no estágio, se você tem uma situação que você está vivendo no seu trabalho, você não sabe como resolver, você pode, tipo, chamar ele super te atende, assim, não digo muito fora do horário da SPM, do horário de aula, enfim, porque aí é bem provável que ele tá
né, conciliando com alguma outra coisa. Mas ali no momento de aula, que você tá tendo qualquer oportunidade de conversar com ele, ele vai super ser aberto, assim. E tem sim também essa avaliação semestral que eles fazem, que aí tem, enfim, realmente bem robusto, assim, tipo, as coisas que eles perguntam, é bastante coisa mesmo, e você pode meter o louco, como você pode super elogiar. E já aconteceu os dois. Pelo menos no meu caso, eu já meti o louco e já elogiei muito, mas a meteção de louco nunca é pelo conteúdo do professor. Tipo, a gente sabe que ele sabe muito. Às vezes é pela forma de como ele dá aula, sabe? Que às vezes isso pega um pouco. Mas acho que só, assim. Eu já passei por uns exemplos desses que a Cami citou, então, recentemente deu intervalo de aula, a aula acabou mais cedo, chamar o professor para tirar dúvidas sobre coisa do meu trabalho, e eles me ajudarem. Na própria entidade, eu precisava resolver um problema e eu não sabia como resolver. Eu tinha o WhatsApp do coordenador do curso de publicidade, que eu mandei mensagem e ele me ligou para falar comigo. E assim, são pessoas que realmente dão atenção, sabe? Então, o coordenador do meu curso sempre se mostrou muito disponível assim pra gente. E essa coisa muito legal que a SPM tem, essa cultura de indicar pessoas. Então, já vi muitos professores indicando amigos para vagas de estágio, enfim. Isso é bem legal. Que fera. Eu até ia entrar num outro tema, mas já que a gente tá falando de mercado, como que é, tipo, porque assim, a Cami falou que o foco da SPM é mercado. Vocês conhecem alguém que saiu daí que não tem, tipo, não arranjou emprego? Tipo, o Eu não currículo é muito conheço. forte. Então, Eu não conheço também. Não conheço ninguém. que da hora. E como que é, tipo, essa fomentação da própria SPM? Vocês têm, tipo, feiras, a galera, eles botam vocês em contato com umas puta empresas? Porque só de ter o nome da faculdade junto, eu sei que isso já atrai. Mas tem um movimento da própria faculdade em manter contato com o mercado de trabalho? Ou isso parte dos professores, enfim? Tem muito. Acho que a DM também, né, Cami? A gente tinha muito. A DM tem muito isso, inclusive. Lembrei. Trabalho para X empresa. Então, trabalho para P&G, trabalho para Microsoft. E aí, os melhores trabalhos vão, apresentam. Acho que já teve Caraca. até ter estágio de férias. Então, é muito, assim, muito. Como que é essa questão dos trabalhos? É tipo, ao invés do professor mandar um trabalho qualquer, vocês fazem tipo um case real? Exatamente isso. A gente tem Caraca. todos os cursos, eu acho que tem um plano de marketing, né, que a gente chama carinhosamente de PM no quarto semestre. E é sempre uma empresa, no meu caso foi a Alpargatas, né, a Havaianas, e aí eles dão uma problemática e você fica o semestre inteiro resolvendo e aí apresenta para o professor e os melhores apresentam para a empresa em questão. Caraca, que sinistro isso. No meu caso, o meu PM, ele foi para Revlon na época. E é até engraçado, porque não sei se para PP mudou, mas em ADM, na minha época ainda eu apresentava o PM em português, mas hoje todos os PMs são em inglês. Então, tanto a consultoria que você tem com o professor é em inglês, quanto a apresentação dele. E isso tem para RI também. E são focos diferentes. Eu acredito que PP tenha um foco, né? O PM, o nosso PM era muito mais voltado para o estratégico mesmo, né? Questões administrativas mesmo, mas obviamente marketing, é um plano de marketing. E, por exemplo, relações internacionais é tipo a internacionalização de alguma problemática, enfim, na área do marketing. Tem sempre os focos. E posso falar que, claro, com certeza que PM foi muito mais difícil que TCC. Não Sim, foi tão extenso quanto, mas deu muito mais estresse. Que da hora. Tipo, o que eu sinto então é que acaba sendo, independente do curso que você esteja, ele vai ser prático, né? Tipo, não vai ser só o professor lá passando slide, não, vocês realmente botam a mão na massa e vocês vão, é, ainda que não seja o mundo real, mas vocês estão mexendo com o cenário real, né? Que da hora. total. Não, tem Muito isso. um tinho específico na SPM que eu sou apaixonada, que chama Retail Lab. E eles reproduziram um mercado. Então tem gôndola, tem produto, e a gente foi lá para aprender sobre estratégia de merchandising, enfim, sobre exposição. Caraca, É surreal, assim, é muito legal. que da hora. E por Falei, exemplo, Cami. não, pode falar. Não, eu vou mudar de assunto. Ah, tá. Então, só para concluir.
Eu falei Não, da manda. Hevel, né? Que foi o meu PM, mas eu fiz também, tipo, pra P&G, que nem a Isa provavelmente deve ter feito em algum momento, não sei. Também fiz pra BASF. Meu, a gente já fez pra bastante coisa, assim, eu nem consigo lembrar, porque eu já fiz pra LG também. Todo semestre tem pelo menos um ou dois trabalhos que são cases reais, tipo, para empresas reais e empresas grandes, assim. E tenta até o nosso TCC foi uma consultoria estratégica para uma empresa. Então você não necessariamente faz monografia, por exemplo. Você pode escolher Uhum. monografia, mas você pode fazer também algum case real. Você tem que identificar um problema na empresa e você tem que trazer a solução. Na verdade, o assunto que eu ia entrar é justamente de TCC, porque você comentou antes da gente começar a gravar que vocês fizeram TCC juntas, sendo de cursos diferentes. Assim, Sim, eu vou, assim, deixar muito claro que eu tô com uma inveja boa, porque eu fiz Unesp, né? Passei por duas Unesps e me formei na PUC em Campinas. E eu tinha contato direto com a minha coordenadora de curso. E eu sempre falava pra ela, desde o dia que eu cheguei na PUC, eu falei assim: pelo amor de Deus, tenta fazer tipo um TCC que interligue várias coisas aqui. Porque, meu, tem uma porrada de curso. Você tem gente de computação, de ADM, de marketing. Meu, você tem um ecossistema maravilhoso ali pra sair com empresas prontas da faculdade. E eu batia muito nessa tecla. E a hora que vocês falaram que vocês fizeram o TCC juntos, eu falei assim: caralho, era o meu sonho. Como que funciona isso, tipo, na prática mesmo? Fala, Isa, porque eu puxei a cordinha ali das meninas, ela vai contar como que foi isso. a Cami, desde quando eu era gerente dela na Júnior, acho que a gente estava no quinto semestre, ela me chamou já para fazer TCC com ela sobre um tema completamente nada a ver com o que a gente fez. E aí a gente ficou, né, com essa ideia. E a hora que chegou realmente na hora da gente fazer o TCC, a Cami queria fazer um plano de comunicação. E aí já entra o pezinho da Cami ser aí com comunicação também e ADM. E aí a gente chamou uma. Eu chamei, na verdade, uma amiga minha também, que no final a gente super se deu bem as três. E aí a gente fez uma consultoria para uma importadora de vinhos aqui de São Paulo. E se eu pudesse recomendar para as pessoas fazerem TCC, eu recomendaria com certeza fazerem com pessoas de outros cursos, assim. Porque apesar da Cami sempre ter tido esse pezinho em comunicação, a gente se complementava muito em várias coisas. E nosso orientador também sempre falava sobre isso. E ele dá realmente uma abrangência, sabe? Então foi muito legal, assim, a gente ter feito isso juntas. Sim. Mas como que funciona, tipo, a organização desse TCC? É tipo, meu, vocês estão ali no final, você é SPM. obrigado a fazer com pessoas de outros cursos, é obrigado a ser em grupo, é tipo aberto, meu, você tem que fazer um TCC, se vira, tipo, você pode fazer qualquer coisa. Como que vocês, tipo, chegaram pra falar assim, ó, posso fazer com a Cami, que é de ADM? Então, lá na SPM tem três tipos de TCC. Tem o empreendedor, que aí você pode fazer em grupo de até quatro pessoas. O consultoria, que você pode fazer em até seis. E monografia. É sozinho, Cami? Ou tem Eu uma. conheci amigas que fizeram com mais de uma pessoa. É, Tipo, fez em grupo, né? exato. E Saquei. aí, e aí a gente começa o TCC desde o sexto semestre, né? Então, a gente começa ali mais básico. E aí a Cami tava literalmente em ADM e eu tava em PP junto com a nossa outra amiga que também tava em publicidade. E aí a gente tinha que fazer duas entregas. Então a gente fazia tantas entregas para ADM quanto para PP. Hoje isso já mudou. Então, como já existia isso de cursos, né? Existem algumas limitações. Então, acho que a gente não poderia fazer com ninguém de RI, porque o TCC de RI é bem mais específico, né? É sobre essa questão da É. Tá. internacionalização. Mas ADM e publicidade podiam. E já tinham alguns outros projetos, mas também são quantidade limitada. Se eu não me engano, eram 10 por semestre que precisavam ser aprovados. E aí fomos aprovadas para seguir no sétimo e oitavo. Sim. Mas a gente tinha essas duas entregas de PP e ADM no sexto semestre. E aí no sétimo a gente ganhou um orientador e seguiu juntas assim de uma vez só. Caraca, longo? Bem longo, entendi a hora que a Cami falou que... Longo. Não, pior que eu tinha uma outra pergunta que eu esqueci total. Mas enfim.
Mas, caraca, que da hora esse negócio, tipo... lembrei o que que é. O da monografia, ele acaba tendo um teor mais acadêmico? Ou não? Tipo, quem quiser Tem. seguir... É com foco mais não em pesquisa, né? Mas é que a pessoa, ela, tipo, ela escolhe matemática e ela tem que, sei lá, validar isso com várias pesquisas e tal. Não posso falar com Entendi. propriedade porque eu não fiz. Mas consultoria, você escolhe uma empresa. Até o nosso sexto semestre, ele foi com esse foco, sabe? De definir tudo, definir exatamente quem vai ser o grupo, qual vai ser a empresa estudada, enfim. Aí, no Hum, nosso caso, a gente teve que fazer mais de uma entrega, mas que nem a Isa falou, hoje já mudou. E aí, o que sempre, acho que o mais difícil do nosso TCC foi literalmente, não foi nem o conteúdo em si, a gente tinha muito claro o que a gente queria, mas foi muito a estrutura do TCC, porque as regras mudam para PP e ADM, então PP podia entregar com quantas páginas quisesse, ou fosse necessário, enfim. ADM não, ADM é um artigo científico e a gente tinha que entregar em até 30 páginas. Então, assim, caraca. a gente penou, a gente fala assim, e eu mesma falo assim, eu odeio ADM, gente, como assim, sabe? Tipo, a gente via TCC de PP que chegava a 130 páginas, 150, e o nosso tinha que ter 30. Nem Aí, fudendo. não, aí foi uma loucura, aí a gente tinha que entender isso, como que os professores queriam, tipo, 30 páginas, levando em consideração que a gente tinha que adicionar coisas de publicidade no TCC, mas Uhum. enfim, foi um caos. Só que o que ajudou muito foi exatamente essa proximidade que a gente tinha dos professores, porque a gente tinha nosso orientador, mas aí a gente teve a chance de fazer tipo, uma consultoria que a gente pediu para ter com o coordenador, né, do TCC, né, Isa, que ele dá aula em PP. Então a gente teve muito isso. Só que assim, acabou dando muito certo, porque a gente foi bastante atrás assim dessa estrutura e tudo mais. Mas pra gente foi confuso. Agora eu vejo amigos meus que fazem entre ADM e PP também, que pra eles tá mais tranquilo. E como que foi, tipo, o que que vocês sentiram, prós e contras aí, de novo, nessa complementação para fazer um TCC? Tipo, a visão da ADM, a visão da publicidade, como vocês, tipo, como que foi essa sinergia? Quer falar comigo? Pode falar. Cara, então, foi muito bom. Assim, eu já tinha muita certeza de que eu queria fazer com pessoas de PP. Já as meninas não tinham isso em mente. Tipo, acho que. Não sei nem. Não sei, acho que você nem sabia, né, Isa, que tava pra fazer entre grupos? É, Entre você tinha áreas. comentado comigo naquela época, mas E eu aí nem. a gente só. Porque eu falei assim, cara, ou eu vou fazer sozinha, ou você vai fazer em grupo, eu vou fazer com pessoas que eu sei que, tipo, a gente vai fazer um negócio legal e que seja de publicidade, por exemplo. Então eu tinha muito isso pra mim. E aí a Júnior me ajudou muito com isso. É que assim, a gente que vem da Júnior, a gente pode fazer cursos diferentes, mas a gente tá muito sintonizados, assim, porque a gente viveu a mesma coisa na Júnior e querendo ou não, o Uhum. TCC é um nível 2 da Júnior, digamos assim, porque a gente entrega um projeto de consultoria na Júnior e depois a gente vai entregar um projeto de consultoria no nosso TCC também. Então, assim, mudou só umas regras, mas o conteúdo era muito parecido do que a gente tinha que buscar. Então, como a Isa já tinha sido a minha gerente e a Karen já fazia todos os trabalhos de faculdade com a Isa, foi muito fácil, assim. E, assim, não sei as outras pessoas e tal, mas a gente chegou a uma conclusão em grupo de que a melhor coisa foi ter feito o TCC em 3 pessoas. Tipo, mais do que isso ia ficar muito, e menos do que isso ia ficar puxado, assim. Porque a gente chegou num denominador comum ali de que todas faziam alguma coisa. Tipo, óbvio que eu tinha um foco mais em alguma coisa, que eu era melhor desenvolvendo algo, a Isa em outra coisa, a Karen também. Mas, gente, é que nem a Isa falou, a gente se complementava total, assim. Sim, Pô, mas uma imagino que... Ah, desculpa, falei isso. não, imagina. Uma diferença muito evidente, assim, agora olhando para trás, por exemplo, a gente tinha que fazer um plano de ações de 5 anos. E aí a Cami ficava com a parte, tipo assim, de fazer tabelas, de colocar as tabelas no Excel, que a gente não sabia. A Cami que foi Uhum. atrás super de setor, então, para a gente estudar o setor do vinho. Então, essas pequenas diferenças, assim, que como a Cami sempre estava ali, teve esse pezinho em comunicação, a gente não via uma diferença muito gritante, assim. Mas coisinhas assim, pequenas, sabe? A gente conseguia ver essa diferença. Até nosso orientador ficava.
quando ele ia explicar alguma coisa, ele, a Camila já viu isso, não sei o quê. Então, tinha essa diferencinha. E na verdade eu vi, mas Cara. não lembro. Se o Fábio ver esse podcast, ele vai dar risada. É verdade. Mas a gente fala que a gente virou uma família, assim, porque na realidade era eu de ADM e as meninas de PP, só que o nosso orientador era um professor de ADM que dava, pelo menos pra mim, ele deu gestão de projetos. Então, assim, era cada um numa área. E o nosso professor, ele se formou em engenharia e tal. Então, por mais que ele tenha esse conhecimento do marketing e tal, não era necessariamente marketing que ele dava lá na SPM. E ele dava aula para ADM, enfim, agora que ele vai começar a dar aula em PP de gestão de projetos, mas só agora. Então foi uma troca muito legal, assim, tanto que o nosso orientador ajudou muita gente em conta, por exemplo, que não adianta, eu faço ADM, mas meu foco é outro, eu não sei fazer conta. Eu sei mexer no Excel. Enquanto eu mexia no Excel, tava lá a cara mexendo no Photoshop, e é isso. E aí, desenvolvendo lá as estratégias e tal. Então a gente se complementava muito nisso tudo, assim, e o nosso orientador foi, sensacional, assim, e foi muito paciente também, porque a gente ficava maluca, tipo, tentando entender como ia ser a estrutura do nosso TCC, e a gente, mano, entrava em colapso, mas deu tudo certo, aí no final, super fofo, a gente super indica ele sempre pros TCCs, porque ele realmente foi, ele se preocupava muito, acho que isso é um ponto legal, né, de falar, porque a gente fala do nosso TCC, mas pode mudar a dinâmica para cada grupo, dependendo do orientador. Eu tive amigas que só tinham contato com o orientador por e-mail. A gente tinha grupo com o nosso orientador, a gente marcou reunião toda semana com o nosso orientador, enquanto tinha grupo, que só quando fosse necessário. A gente fazia mesmo que não fosse necessário. Inclusive, teve 2 semestres, acho que foram 2 semestres inteiros, né, que a gente fez reunião de sexta-feira, às 7 da noite. O nosso orientador, porque era quando eu bati a agenda, assim, tipo, levando em consideração o trabalho, a própria faculdade, porque de sexta a gente não tinha aula. Então era quando dava, só que ao mesmo tempo tinha a agenda do orientador que dava aula. Aí tinha que ser 7 da noite, numa sexta-feira. Nossa, era o caos puro. E passado o TCC, na verdade, acho que isso até começou antes de TCC. Como que foi a entrada no mercado de trabalho para vocês? E até, tipo, estendendo uma segunda pergunta nessa, em quais áreas vocês viram o pessoal atuando? Tipo, o que... Vocês falaram do marketing, né? Que é o denominador em comum, todo mundo é SPM e vai pro marketing. Mas, tipo, quais setores ali vocês viram? Sei lá, tanto da galera de publicidade quanto de ADM? Como que foi essa entrada no mercado da turma de vocês? Eu acho que a Cami entrou até antes do que eu, né, Cami? Sim. É. Cara, é porque assim, eu entrei na SPM em 18.1, em fevereiro de 2018. E aí, quando eu tava no DA e tal, que eu ganhei a eleição para ser diretora de comunicação na época, eu tava com muito medo, até por conta da minha rotina de ter, assim, 4 horas para me locomover e tal, juntando ida e volta, eu tava com muito medo, ainda mais que eu tinha integral para fazer, eu tava com muito medo de pegar DP. E a DP na SPM é caro, viu? Na DP na SPM não é barato, não. Além de você pagar, você paga uma mensalidade inteira só em uma DP. Então eu falei, cara, não dá, eu preciso. E eu não tinha problema em, tipo, atrasar um semestre, assim. Eu falei, cara, vou me formar super nova, ainda vou me formar, sei lá, com 21, no máximo 22 anos. Que foi o que aconteceu. Eu fiz 22 em junho e em julho já me formei. Então, continuei me formando super nova. Aí eu falei assim, cara, eu vou tirar as matérias mais difíceis que tem no quarto. As 2 mais difíceis do terceiro e as 2 mais difíceis do quarto, e depois eu vou tirar um semestre sabático só para fazer essas matérias, aí fazer 4 matérias e tal, ficar mais de boa. Então foi o que eu fiz. E qual que é a pergunta mesmo que eu também fazer aqui? Como que foi a entrada no mercado, tipo, das áreas, qual Tá. área que a galera vai, etc. Beleza. No geral, assim, como que tá o mercado de trabalho, né? Então, aí eu fiz esse semestre essa, mas entrei quando eu estava no 5º semestre, então eu demorei um semestre a mais para entrar. E aí eu entrei, que bizarro, eu comecei entrando no mercado financeiro. Na época tinha muita gente da SPM que começou a trabalhar numa assessoria de investimentos, né, num escritório de assessoria de investimentos. E eu falei, cara, às vezes pode ser legal, porque por mais que eu não fosse de conta e tal, e no mercado financeiro em si, eu sempre curti muito, tipo, o assunto de investimentos e tal, sempre fui uma pessoa que investia, procurava entender. E eu achava que escritório de investimentos, assim,
poderia ter tudo a ver, eu só ia saber na prática. Então, depois que eu saí do meu ciclo da Júnior, eu comecei. Eu nem estagiei na realidade, eu fui direto, eu comecei trabalhando no tempo integral desde o início, assim, e eu era trainee, e o trainee basicamente era a pessoa que captava e atendia os clientes dentro do escritório de assessoria de investimentos. E aí a gente captava e passava para os assessores de investimentos. E em paralelo a isso, a gente estudava bastante para conseguir passar na prova da Ancor, para aí se virar assessor de investimentos, e aí, tendo a certificação, a gente pegaria todas essas pessoas que a gente prospectou para nossa carteira. Era mais ou menos assim que funcionava. Só que aí passaram-se, acho que 30 dias. Eu já falei, não é isso que eu quero. Aí eu sempre fui muito, né, de eventos e tal, por conta das experiências que eu tive na SPM, eu sempre curti muito. E não, eu não falo que eu curti eventos e festas por gosto de ir em festas e adoro curtir. Não, eu gostava muito do processo mesmo, de organização, de planejamento, de execução e de você estar resolvendo os BOs ali na hora. Porque só quem está organizando sabe as coisas ruins que tá acontecendo. Às vezes quem está curtindo ali é só alegria. Então eu curtia muito essa parte. Aí eu lembro que na época eu estava em comissão de formatura. E aí eu comecei a mandar e-mail, tipo, para todas as empresas, assim, que eu achava que tinha mais o meu perfil. Mandei currículo e falei, cara, se tiver qualquer vaga, tipo, me coloca no processo seletivo, que eu tô muito afim de ir para esse mercado, porque eu realmente tentei fugir um tempo, porque o mercado de eventos é muito informal no Brasil, tipo, é difícil você trabalhar com eventos, até porque você não tem exatamente uma carga horária, né? Você vai trabalhar de segunda a sexta, mas aí sábado e domingo tem evento. Então eu tentei fugir um tempo disso. Só que eu falei, não, tipo, acho que até pra experiência vale muito a pena. E aí eu mandei aí na época uma das agências me respondeu, eu entrei para um processo seletivo até para uma área mais comercial, que já era uma área que eu tive uma pequena experiência no outro trabalho que eu tinha, né, no mercado financeiro. E entrei como assistente comercial na época, e eu atendia comissões de formatura, basicamente. Eu era comercial de formaturas na época. E fiquei 1 ano e meio nisso, trabalhando, não exatamente com eventos, né? O mercado era de eventos, mas a minha área era o comercial. E foi incrível, assim, fiz muitos amigos, me ensinou demais. E aí hoje eu trabalho com trade marketing, que querendo ou não, por mais que seja uma área mais voltada para o marketing, algo mais criativo do que exatamente um comercial, eu ainda assim trabalho com eventos. Então, um dos meus trabalhos é fazer com que os produtos da minha empresa, né, que eu trabalho hoje, cheguem até eventos grandes, enfim, está sendo inclusive a nossa meta hoje. Então, é basicamente isso. Então, eu posso dizer que eu tinha a brisa de trabalhar com comunicação e marketing. Eu não fugi muito disso, mas acabei indo para uma área mais comercial e de eventos, assim, que eu amo totalmente. E um dos meus focos era sair da área comercial e ir para uma área de marketing. E o trade foi o que mais supriu, porque eu acho que demanda conhecimento das duas áreas, assim, tanto do marketing quanto do comercial, porque você acaba tendo contato com as duas áreas muito, assim. Então é isso, da minha parte foi isso, mas o mercado em si tá muito aberto, assim, tem muitas vagas, tipo, as empresas sempre vão atrás. Marketing é uma coisa que não pode faltar, né? Então, ainda mais no mundo de hoje, que trabalhar com marketing ficou cada vez mais complexo. Hoje, para você fazer algo dar certo, viralizar, dá muito mais trabalho, demanda muito mais planejamento do que antes. Então, Muita estatística por trás, né? é, muito estudo mesmo, assim. E por aí, Isa, como foi, como tá? Não, eu acho que só complementando isso da Cami, eu acho que quando eu entrei na faculdade, muito era dito que publicidade estava saturada, que todo mundo fazia publicidade. E é óbvio que isso era um medo, né? Porque também, nossa, meus pais estão investindo em mim tanto aqui na faculdade, como é que eu vou poder retornar isso para eles quando eu me formar? E logo no meu primeiro semestre, um dos meus professores falou: gente, tirem isso da cabeça, porque marketing é essencial e ele vai continuar sendo para sempre, assim. E acho que hoje, nessa onda mais digital, as pessoas, as empresas estão valorizando isso. Então, isso é muito incrível. E, enfim, da minha trajetória, assim, um pouco, logo na Júnior, eu sempre tive muita experiência com projetos, né? Então,
fiz projeto, estava corrigindo o projeto, fui diretora de projetos, então nessa área eu tinha essa experiência. E quando eu saí da Júnior, eu continuei em projetos. Era uma startup bem pequena, eram 2 sócios e eu. E eu atendia os projetos que eles fechavam. Então, ficava ali como Customer Success, auxiliando eles. Era uma plataforma de Big Data, então uma coisa assim, nada a ver comigo. E eu cuidava do marketing em paralelo. E eu fiquei 1 ano nessa empresa, saí e agora eu trabalho também com trade marketing. Eu e a Cami, a gente se encontrou. Nossas empresas, inclusive, têm aí alguns contatos em comum, então a gente continua trabalhando juntas. E eu trabalho numa empresa de água mineral, que é a Água na Caixa. E é isso. Tipo assim, é marketing, é puro marketing, mas ao mesmo tempo eu tenho esse contato com o comercial, que também é muito legal. Então, é desafiador, assim. E é uma empresa também pequena, nova. E uma coisa legal é que é uma startup. Então, eu tenho muita liberdade, muita responsabilidade. E eu sou analista. Então, isso é uma coisa bem legal. Startup, a rotina é louca, né? Exato. Correria. Meu, acho que até uma coisa interessante que eu lembrei aqui é que hoje eu trabalho numa empresa de vinhos, né, que chama Verone. Também é uma startup, nasceu em 2019, então eu também tenho muito essa rotina que a Isa tem. Acho que provavelmente a gente faz as mesmas coisas, assim, não muda muito, só muda a empresa. E, enfim, agora a gente está com parcerias, então a gente continua trabalhando juntas, mas assim, uma curiosidade é que eu consegui muito o emprego que eu tenho hoje no mercado de vinhos por conta do meu TCC. Então, meu TCC foi para uma importadora de vinhos e conhecendo todo o setor, o mercado, fazendo vários estudos e pesquisas, isso me ajudou muito a conseguir o trabalho que eu tenho hoje, assim. Então, supre tudo que ia suprir tudo que eu queria, assim. Então, trabalhar com marketing, com trade, que é o que tinha mais a ver com as minhas experiências, trabalhar com o mercado que eu estava entendendo. Por mais que eu não fosse uma super consumidora de vinho, nunca fui. Estou aprendendo agora. Eu conhecia muito teoricamente, assim, o mercado. E isso me ajudou muito, assim. Fora as experiências que a gente acaba tendo nas entidades, assim. Nossa, Cami, Sim. inclusive isso aconteceu comigo, porque a Cami fez um projeto para Júnior que era sobre água. E eu conheci a empresa que eu trabalho pelo projeto da Cami, então no Que da foi hora. assim que eu descobri a vaga. Então acho que é muito Que legal massa. assim, essa questão desse networking, de sempre a gente estar atento a tudo que a gente está fazendo. E é isso que a SPM traz muito pra gente, né? Esses contatos com empresas e as pessoas. A Já fui em. oportunidade tá batendo na porta o tempo inteiro lá, né? Exato, eu Tipo, já você fui tem em argumento para conseguir o emprego que você quiser, entendeu? Que da Eles hora. fazem muitas palestras, assim, festivais lá no auditório. Então, e as pessoas se mostram muito abertas, sabe? Ah, me adiciona no LinkedIn. Então, você tem uma rede ali muito grande de apoio. Que Exato. fera. No meu caso, por exemplo, as 3 empresas que eu passei, a primeira eu consegui porque eu tinha pessoas conhecidas da SPM que trabalhavam lá, então foi super de fácil acesso, me indicaram lá dentro e, meu, aconteceu. Mesmo eu não sendo de uma área tão assim aprofundada de finanças, porque por mais que eu fizesse CDM, meu foco era outro. Aí o meu trabalho na agência de eventos também foi por meio de todas as experiências que eu tive na SPM. Eu falei muito sobre as experiências que eu tive em entidade e também com comissão de formatura, que depois eu acabei trabalhando com comissão de formatura, né? Então tinha muito a ver os conhecimentos que eu criei, né? Sendo membro. E depois eu tô trabalhando na Verônica, que vem muito por conta do meu TCC. Que da hora. Meu, ô Isa, só uma coisa que eu achei muito da hora que você falou da publicidade não tá. Qual que foi o termo que você usou? Saturada. Saturada. Porque eu justamente fiz essa pergunta na conversa com a Rafa, da publicidade da FECAP, e ela falou exatamente isso. Ela falou assim, meu, as pessoas acham, né? Porque, tipo, você olha, a rede social tá cheio, mas rede social representa, tipo, um negócio muito específico. Tem toda uma outra cadeia por trás que a galera esquece, né? Exato. O digital veio com muita força, e isso foi muito bom, assim, para o nosso ramo, porque realmente as pessoas entenderam e valorizaram, mas também sem esquecer da TV e da rádio, né? Eu lembro também quando eu entrei na SPM, eu falei, nossa, isso aí vai acabar. E não, sabe, a rádio tem sua importância também para determinadas empresas, para determinadas funções, para determinado público.
Mas enfim, isso foi muito, abriu a mente, assim, de verdade, sabe? Não só para essas novas empresas, mas também para os publicitários que estão se formando agora. Tem muito campo, as pessoas estão dando mais abertura, assim, e é um investimento que vai trazer retorno, sabe? Sim, sim. Meninas, eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês, Tá que bom. é a mais filosófica de todas. Mas se vocês tivessem uma dica ou um conselho para dar para quem está querendo fazer ADM ou publicidade, seja na SPM ou não, qual dica e qual conselho seria esse? Vai ser uma ótima. Participe de entidades estudantis. E assim, eu vou até falar brevemente sobre a minha trajetória, porque realmente eu fiz muita coisa. E a Isa, por exemplo, ela fez empresa júnior, mas é o que eu falo para as pessoas, se você, beleza, se encontrou numa entidade, você está criando experiência com aquilo, a Isa, a gente, por exemplo, quando a gente é da júnior, a gente tem uma carga horária, a gente trabalha ali das 2 às 6, né, na empresa júnior, mas as demais entidades na SPM, pelo menos, não tem essa carga horária. Então, se você puder se envolver no máximo de coisas possíveis, entendendo que você precisa se doar ali, meu, ótimo. No meu caso, eu entrei na SPM, fiquei 6 meses só entendendo qual seria a dinâmica e tal, só faculdade, casa, mas no segundo semestre eu já virei colaboradora do DA. Aí no meu terceiro e quarto eu fui diretora de comunicação no DA. E aí depois eu saí, eu fiz o meu semestre sabático, aquele que eu comentei com vocês. E aí eu prestei a Júnior, porque sempre foi um sonho meu entrar na Júnior, porque eu queria muito ter essa experiência. Aí eu entrei como consultora de marketing, fiz 9 meses, né, de Júnior. Saí e comecei a trabalhar. E nesse meio tempo, conciliando com tudo isso, eu jogava handball e joguei um tempo basquete também. Então, assim, é Você bizarro. dormia quantas horas por dia? Olha, eu não dormia. Sendo muito... Vocês terem noção, na época os treinos da SPM são das 11 da noite a 1 da manhã. Começa por aí. Exatamente por isso. E Eu aí eu, pergunto. Exato. E aí, quando eu comecei a treinar, eu sabia que eu não ia ter tempo de voltar para casa, até porque não ia ter nem como, né? Tipo, 1 da manhã não ia ter nem ônibus para voltar. Eu tinha que dormir na casa de uma amiga, aliás, Júlia e Carol, um beijo, me acolheram esse tempo. Eu dormia na casa das minhas amigas para conseguir ir pra aula no dia seguinte, porque senão não, eu ia ter que chegar em casa, tomar banho e voltar pra faculdade. Ia ser um negócio assim. Então, eu realmente fiz um negócio acontecer ali, porque era Nossa. complicado. E aí, nisso, assim, era aula, aí depois alguns dias integral, aí os dias que não era integral era ficar na SPM para acompanhar alguma palestra e tal que o DEA estava fazendo, fazer reunião interna, enfim. Aí depois na Júnior, na realidade na Júnior foi quando mais ficou mais tranquilo, assim, porque era pandemia na época, então os treinos de rede de basquete não estavam mais acontecendo. E eu tava só com a Júnior, assim, eu tava com poucas matérias, então foi bem tranquilo. Mas na época do DA, tipo, 2019, assim, foi um ano mais caótico pra mim. Mas que super valeu a pena. Tipo, hoje é argumento até pra coisas dentro do meu trabalho, assim. Hoje, sendo remunerado, eu uso muita coisa que eu já usei, não ganhando nada em entidade, sabe? Então é muito rico mesmo. Então a minha dica é essa: façam entidades estudantis, eu entrei para a comissão de formatura também, e zero me arrependo, foi maravilhoso. Você tem que se dedicar, mas acaba sendo um aprendizado para a vida, porque você chega no mercado de trabalho também é tudo muito uma correria, então meio que eu entrei nisso já estando acostumado e foi ótimo. Boa. Assino embaixo. Entrar em entidade realmente fez a minha diferença, ainda mais quando eu cheguei e não conhecia nada, fez minha faculdade, mas já que a Cami deu uma dica boa para quando a gente já entrar, eu vou dar uma dica para pessoas antes. Uma coisa que me ajudou muito a descobrir se eu queria de fato SPM, se eu queria publicidade, era eu procurava pessoas que faziam SPM, enfim, na época eu também queria fazer PUC, então a gente usava muitos grupos do Facebook já, então eu lembro que eu postei lá, tipo, ai, gente, tô pensando em fazer publicidade na SPM. Tem alguém que poderia conversar comigo? E eu conversei com muita gente, assim, muita gente mesmo, que me contou como eram os professores, como era o curso em si, a estrutura da SPM. Eu tive essa experiência também com outras faculdades e vi ali já que não era muito a minha cara, então isso foi uma coisa que me ajudou muito e é a minha dica. Boa. Aí sim.
Meu, e posso dar uma Meninas, outra fala aí, dica, fala aí. Dani? Só Fica à vontade, relacionada à por favor. SPM. Porque as pessoas, ou elas não conhecem a SPM, ou elas conhecem a SPM por ser uma faculdade extremamente cara, fora da realidade. E realmente, tipo, ela é bem cara, por mais que tenha toda uma estrutura e tal, tipo, é muito acima da média. Então, o que eu falo é, pesquisem sobre bolsas, porque a SPM, ela tem, se eu não me engano, mais de 3 tipos de bolsa. Então, você pode ganhar por meritocracia, então, dependendo da sua pontuação ali no vestibular. Você pode ganhar por bolsa social, dependendo da sua renda familiar. Você pode ganhar FIES. Enfim, tem, tipo, várias Que da hora. oportunidades que, às vezes, as pessoas não conhecem. E, né, no fim, a faculdade também não quer falar sobre isso, porque o interessante é mais quem paga o valor integral, mas pesquisa que dá, sabe? Eu conheço muitos amigos que são bolsistas e, assim, as mesmas oportunidades e participando de entidade estudantil também. Enfim, e as pessoas, porque na SPM as pessoas são nariz em pé, a pior coisa da SPM são as pessoas, blá, 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 a gente escuta muito isso. E é zero, sabe? Tipo, eu acho que a SPM sempre É foi muito mackenzista, eu fiquei acolhedora. sabendo. É, É verdade, pior que é verdade. Quer dizer, pelas minhas experiências. Não, E, o Joe que falou que então eu só tô reproduzindo. então beleza. Então, se ele falou é isso. Mas é realmente isso, assim, tipo, é muito acolhedor. Tipo, você vai pra jogos com o pessoal da SPM, todo mundo é, tipo, muito unido, assim, é zero. Ai, não faço isso porque eu sou SPM. Não, o pessoal se joga mesmo. Então, nesse sentido, foi maravilhoso, tipo, fazer SPM, assim, porque me deu, pelo menos em jogos, me deu a mesma sensação de, tipo assim, meu Deus, eu vi essa camisa real, assim. Mas é isso, essa dica da STM é pesquisem sobre bolsas para quem tem muito interesse e falam, muito caro, meu, dá, sabe? sim. Boa, dica importantíssima essa. Tava esquecendo de perguntar. Meninas, brigadão pela participação de vocês. Foi muito da hora conhecer um pouco mais sobre a trajetória de vocês, um pouco mais sobre a SPM. Tem algum outro tópico que vocês gostariam de falar? Eu acho que abordamos todos. É. Boa. Sucesso então. Agora Galera, a SPM tem bolsa manda. atleta. Bolsa Lembrei atleta é disso. importante. Tem isso Boa, mais agora. uma pra lista. É Eu sou isso. atleta tenda, não, será que tem dessa também? Dá pra você ser da Atlética e tal. Bateria e tudo mais. Não, eu tenho pavor de bateria. Eu acho muito da hora a bateria, mas eu tenho pavor de bateria que toca em festa. Mano, Pra mim real. eles estragam festa, eles estragam. Bateria, mudem a abordagem de vocês. Ai, ai. Meninas, muitíssimo obrigado. Foi um prazerzão mesmo, de verdade. Todo sucesso aí pra vocês nessa trajetória aí de vender água em caixa e vinho. Muito Obrigada, obrigada. Dani. Tamo Massa. junto. Obrigada pelo E é convite, isso. né, de novo. Imagina, eu que agradeço vocês terem topado. A gente precisou mudar algumas vezes, mas deu tudo certo, graças a Deus. Sim, E é muito isso, galera. obrigada. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos, isso tudo. E depois eu posso deixar algum contato de vocês aqui na descrição pra galera? Claro, com Pode, certeza. lógico. Depois a gente pega tudo certinho, eu ponho aí. Fechou? Combinado. Até mais, gente. Obrigadão. Tamo Tchau, tchau. junto. Beijo.